Meu nome é Elvis Souza, tenho 44 anos. Após a minha aliança com Deus, a minha vida mudou completamente. A minha história de vida, ela começa com muitas derrotas. Eu fui programado para a derrota. Meu pai era alcoólatra, a minha mãe era dona de casa. E naquele tempo, eu vi meu pai agredindo a minha mãe e aquilo ficou na minha mente. E com isso, o tempo foi passando e eu era católico, não frequentante, mas buscando felicidade e paz. E essa paz eu não encontrava. Então, eu iniciei minha vida como CLT aos 14, 15 anos e falaram para mim de um mundo, que esse mundo ia ser feliz. E eu tomei essa decisão de conhecer esse mundo. Um mundo que entrega muita coisas que não agrada a Deus. E eu não buscava Deus. Ouvi falar, mas não buscava Deus. E com isso, a minha vida financeira, a minha saúde, familiar, tudo ia de ladeira abaixo. Até que um belo dia eu tomei uma decisão de ir para a área empresarial. Fui na força do braço, achando que já sabia de tudo. Com isso, eu tive 4 empresas. Essas empresas, todas elas faliram. Eu tive uma perda gigantesca de 4 milhões e meio. Tive uma média de uns 100 e alguns funcionários. E cheguei no fundo do poço. Ao chegar no fundo do poço, uma bela noite de madrugada, eu estava muito perturbado, comecei a mexer na televisão. E com isso, eu vi uma programação da TV. E automaticamente, no meu subconsciente, lá atrás, uma vez minha mãe tinha comentado: tome cuidado com os crentes, tome cuidado com os religiosos, são tudo bandido. E aquilo veio na minha mente rapidamente. E eu continuei mexendo na televisão, nas programações, e voltei de novo. Que eu voltei, eu abri o coração para me ver o que era o que ele ia falar. Eu tomei um impacto muito forte, porque eu não conhecia aquele homem, acredito eu que ele também não me conhecia, mas ele estava falando uma trajetória da minha vida. E nesse dia eu consegui dormir, passando 2, 3 dias, fiquei perturbado, e eu fiz um comentário: vou lá naquela igreja onde faz dinheiro. E falaram para mim: olha, vai que o teu coração está pedindo. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi um domingo, 7 horas da manhã. Eu cheguei muito armado, cara fechada, braço cruzado. Vocês me atenderam super bem. E eu, na minha mente, achando que eu ia ser roubado. Roubar o quê? Não tinha mais nada. E com isso foi aliviando meu coração, eu fui entendendo um pouco o culto. E aquele pastor, naquele dia, foi a diferença na minha vida. Tenho plena certeza que ele estava sendo utilizado pelo Espírito Santo, porque ele começou a falar coisas que tinham muito a ver com a minha vida. E eu tive a essência, após a reunião terminar, de me aproximar dele, me apresentar. E ele me atendeu super bem. E com isso nós trocamos os telefones, o WhatsApp. Uma semana depois, por volta de 11 horas da manhã, eu tinha viajado com um grupo de empresários e, por meu espanto, chegou uma mensagem dele. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, das igrejas que eu já passei. Ele perguntando como é que eu estava, se estava tudo bem, e ele não estava me vendo na igreja. Então aquilo eu fiquei: nossa, tem alguma coisa errada aqui. E eu comentei que tinha viajado com um grupo de empresários, tratando de negócios. Ele perguntou quando era a minha volta, eu falei que no dia seguinte, e ele se ofereceu para visitar a minha empresa. E eu, tudo bem. Ao chegar na minha empresa, ele, como outro pastor, foi muito educado, perguntou como foi a minha viagem, perguntou como é que eu estava. E eu estava muito apreensivo. E eu fui muito ignorante com ele, não minto, fui muito ignorante. Eu cheguei e falei: pastor, eu sei que vocês gostam de tomar as coisas do povo. Eu tenho uma mesa, eu tenho uma copiadora, eu tenho esse ar-condicionado, pode levar. Ele olhou para mim no fundo dos meus olhos: eu não vim aqui para isso. Você vai fazer o que hoje à noite? Eu falei: eu tenho uma reunião, dá para cancelar? Eu falei: dá. Vá na igreja.
Ali começou uma transformação. Ali eu comecei a aliviar mais o meu coração. Ali eu comecei a entender o que era a Bíblia, entender o que era Espírito Santo. E com isso começou uma transformação. Não foi fácil. Quando eu iniciei a minha trajetória, eu tive muitas decepções e eu continuo na minha fé. Muitas pessoas dizendo que não, você está louco, principalmente os familiares. Os familiares se levantaram um exército para me criticar. Para quem eu era, um homem bem-sucedido, um homem de postura, um homem de renome, muito conhecido, e de repente está dentro da Igreja Universal. E eu tampei meus ouvidos para os negativos. Continuo na minha caminhada. E olha, a paz que eu recebi não tem preço. Não tem preço. Eu parei de cavar o poço, comecei a olhar para cima, comecei a obedecer a palavra. Eu sou congressista, eu comecei a ter entendimento, eu comecei a ser cabeça, não cauda, eu comecei a colocar cara de leão, eu tirei uma força de onde eu não tinha e eu comecei a visualizar meu futuro. E com isso eu tive uma outra decepção, eu cheguei de perder tudo, fui morar numa kitnet e com a esperança, aqui é só um momento, eu tenho plena certeza que Deus vai me ajudar. E hoje estou aqui, eu sou do Nordeste, estou há 6 meses na Santa Catarina, uma cidade maravilhosa, fui muito bem recebido e estou transformando vidas. A minha área é uma área empresarial, eu dou curso e mentoria para empresários. A maioria quer se espelhar em mim, pergunta o que eu estou fazendo, aonde é que eu arrumo essa paz, aonde é que eu arrumo essa abundância. E eu digo a verdade, a Igreja Universal me roubou depressão, me roubou medo, ela tirou tudo de ruim que eu tinha dentro de mim. E em seguida eu fiz uma limpeza interna, comecei a mudar internamente, comecei a ter mais entendimento. E a única coisa que eu pedia para Deus era sabedoria. Eu não pedia carro, não pedia casa, era só sabedoria. E aos poucos Ele foi mostrando, foi me guiando, indo na minha frente, nas batalhas. Eu sempre oro quando vou nos estabelecimentos, sempre peço que Ele vá à minha frente, sempre peço que Ele guarde minha casa junto com minha esposa, sempre peço que Ele envie anjos para guardar minha família. Ainda vou ver minha família completa aqui dentro da igreja, junto comigo. Aos poucos nós estamos conquistando isso. E eu tenho de dizer o seguinte, toma uma decisão, faça que nem eu fiz, coloque a sandália da humildade e busque a Deus, o Espírito Santo. Se hoje eu perder tudo, tendo o Espírito Santo eu estou em paz. É o que eu tenho de dizer. Muito obrigado.